Então, boa tarde, pessoal, oficialmente. Hoje eu vou ficar aqui com esse texto, fazendo alguns comentários. Tentei trazer alguns exemplos também, pelo que eu fui entendendo, né? Fui buscando aí na internet alguns títulos, né? Que saíram nos jornais e tudo mais. E o texto é Os Labirintos do Desejo, desenhando uma metodologia anarco-queer do Adriano de Leon, da Universidade Federal da Paraíba. Então, este texto ele propõe, né, uma discussão sobre como as metodologias tradicionais usadas nas ciências sociais, elas se aplicam aos estudos das sexualidades queer. Ele sugere que ao relacionar as ideias da teoria queer com o anarquismo, a base do debate ele se concentra nas principais teorias que explicam aí esse desejo humano. Então, Adriano, ele defende a visão de que se identidades queer são nômades, ele coloca assim no texto, que é fluida, mutável e tudo mais, assim como o desejo, que não tem uma direção fixa. E é a partir dessa perspectiva que ele propõe aí uma abordagem metodológica diferente, né, para estudar esse campo que é o queer. Então, aqui ele inicia. Deixa eu só mudar a configuração aqui da janelinha que está em cima do slide. Ótimo. Então, aqui, né, ele vai iniciar com essa indagação se é possível e desejável viver sem regras, autoritarismos e relações de dominação. Essa pergunta, e as tentativas de respondê-la conduzem o autor a pensar na teoria queer como uma analítica anarquista da sexualidade. E aí ele coloca alguns pensadores, né, que têm essa liberação sexual como um aspecto crucial das liberdades humanas. Então, a sexualidade ela está marcada quase sempre por uma economia das proibições. Este sistema ele se fundamenta não no silenciar sobre a sexualidade, mas discursar sobre ela não livremente, mas a partir de dispositivos de controle, regramento, ordem e disciplina. Então, a partir dessa economia das proibições e desses dispositivos de controle, eu fui e comecei a pensar, né, em como isso seria aí na atualidade. Aí eu encontrei essas notícias. Aí, as escolas do Distrito Federal recebem 1.900 unidades de livros de alvo de polêmica, que é o Avesso da Pele, que saiu em diversos sites jornalísticos e tudo mais, essa notícia na época, e que traz justamente essa questão da economia da proibição, né, que faz parte do que? De um dispositivo de controle, do que é correto, do que é incorreto, né, e do que é aceito em determinadas instituições para serem estudados ou não. Então, há uma ordem, há uma disciplina, há um regramento aí que vai proibir certas questões que são aí polemizadas, né? De acordo com os estudos. Então, eu trouxe. E o interessante foi que eu não lembro exatamente como eu busquei, mas eu busquei a partir do que foi mostrado anteriormente, né? Uma economia de proibição relacionada à teoria queer. E foi curioso porque apareceu na sequência aí essas três notícias de um mesmo livro e que simboliza justamente essa proibição a partir de algo, né, que é visto como incorreto, certo? Então, essa força que detém tais formulações, ela é tamanha que mesmo os discursos que se apresentam como liberais ou mesmo os libertários, eles estariam aí redigidos por esse mesmo padrão de disciplina da sexualidade. Portanto, a sexualidade ela é o alvo principal dos mecanismos de controle e também de disciplinamento. E essas formas de controle são orquestradas através daquilo que Foucault ele chama de dispositivo. Os discursos sobre o sexo são uma forma, então, de racionalidade canalizada por instituições, regulamentos, projetos arquitetônicos, medidas administrativas, leis ordinárias, discursos científicos e arranjos filosóficos e morais. E o tema da sexualidade ele é sempre descrito através de regras, né? Então, eu encontrei essa charge, eu achei bem representativa desse parágrafo que estava no texto, que essas regras, né, fórmulas do prazer dentro de certa padronização criada a partir do usual binário, né? Então, de um usual aí binarismo feminino ou do masculino. E aí é o que a gente vem vendo aí nas discussões, né? O que a gente vê aí no dia a dia também, essa questão da família, a construção da família, sempre por essa questão binária de um homem com uma mulher que vão ter filhos, e no decorrer do texto ele vai trazendo algumas problemáticas também que nos faz refletir sobre essa questão.
Então, a sexualidade ela é quase sempre algo a ser confessado. E aqui ele traz que nos rituais de pré-casamento, as brincadeiras para as mulheres, a despedida da vida de solteiro para os homens, entre os goles da bebida, a sexualidade ela se expõe sobre a forma de confissões abertas ao ciclo de amigas e amigos. E nessa carnavalização, né, o objetivo é chegar ao altar sem os vícios que a suposta, né, desregrada vida de solteiro teriam. O casamento, portanto, aponta para uma sexualidade a dois, sem lugar para terceiros, nos padrões morais sociais do Ocidente cristão. Então, quando eu estava lendo o texto, eu estava mais cedo, eu estava assistindo Sex and the City. E assim, foi vindo muitas coisas assim que eu fiquei, mano, dá para exemplificar muito bem, né? Dá para entender muito bem essas questões. E no episódio do dia, eu vi justamente essa cena da Lani, né? O que ela era antes, vista aí como uma vida de solteiro, era uma mulher liberta, né? Em determinado momento da série. Ela vai trazer essas questões de liberdade. ah, Essa primeira foto é uma foto, inclusive, que ela estava em uma festa. Ela ainda não estava grávida e ela mostra os peitos em determinado momento da cena para chamar a atenção dos homens, das mulheres que estão na festa, porque ela é livre, uma alma livre. E a partir do momento que ela fica grávida, né, a gente entra aqui nesses padrões morais, sociais do Ocidente cristão. Ela ficou grávida, né, seguindo aí toda essa regra, ela muda completamente essa postura dela, né, de como ela se comporta, de como ela age no dia a dia. Então aí a gente já tem uma outra visão, um outro look, né, que já traz uma visão mais madura, uma visão mais respeitosa, de acordo, né, com o que é visto para uma roupa também, a partir desses padrões que a sociedade impõe. E é interessante que, em determinado momento da série, já nesse período que ela está grávida, ela vai a uma festa. E ela tenta se comportar como a antiga Lani. E ela vai tentar tirar a roupa para mostrar o seio, que com essa primeira foto era algo muito tranquilo, ela simplesmente abre os botões e ela não consegue. Então, a gente consegue ver também essa questão pela roupa que ela está utilizando. Ela já não consegue tirar e fica uma cena meio constrangedora, né? Então houve essa mudança de padrão aí da aparência do comportamento, de acordo aí, né, com esses padrões morais. Então a honra, a fidelidade, a indissolubilidade, né, são valores que retiram do indivíduo solteiro quaisquer resquícios de uma sexualidade aberta ou solitária. Seria a masturbação, compulsão sexual, sexo livre ou qualquer forma, né, de desvio de conduta na sexualidade. E quaisquer formas de sexualidade anárquica, elas passam a ser consideradas um desvio de conduta, né? Então, o que seria essa sexualidade anárquica? É aquilo que é visto como o errado mesmo, pensando nessa questão do relacionamento. Aí eu trouxe só esse trecho aqui, né? Que é entre a Carrie e a Samantha. Eu acho que a Samantha ela tem muito essa visão aí de uma sexualidade mais anárquica mesmo. Não sei se todos assistiram aqui, quem assistiu, que eu tive essa percepção. E em determinado momento, nessa cena mesmo, há uma traição. A Carrie ela trai, né, a pessoa que ela está, e ela fica muito chateada. Então a Samantha vem aí com uma visão mais anárquica e traz e fica tipo, tá tudo bem. Então eu trouxe só esse trechinho para exemplificar mesmo, para ficar um pouco mais claro o que eu tô querendo dizer. Sem dúvidas, Samantha Jones tem um lugar especial em nossos corações, sendo uma personagem autêntica que não só é essa amiga que todos querem ter, mas que resulta ser aquela pessoa cheia de experiências ante os duros, bons e estranhos encontros no mundo real. Lembram desta cena onde Sam aconselha Carrie sobre aquele deslize na relação? Bem, aqui deixamos este momento HBO. Carrie, go home. I can take care of this. 3 hours later, Deborah Kerr had revealed her awful secret to Cary Grant, and I'd still told no one mine. I slept with Big last week. You're having an affair? No affair. Just one night, and it is not happening again. Ugh, God, I'm awful. I have this great boyfriend.
don't know what I was doing. Nothing men haven't been doing for centuries. Don't you want to judge me just a little bit? Not my style. Se gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal e ative as notificações. Então, eu trouxe ela simplesmente para ter essa visão aí, né, de uma sexualidade mais anárquica, que, tipo, ela foi indiferente, né? Essa questão, houve uma traição, houve uma aventura. Para ela, ela já tem uma outra visão, né, do que é a sexualidade, de como ela encara isso. E lendo o texto, eu fui pensando muito, assim, nessa série, porque eu acho que o grupo em si tem essa questão mais anárquica aí, quando se trata de muitas questões. Então, na sequência, a partir disso, para garantir uma vida reta, né, sem vícios ou perversões, a família ela passa a deter mais um estatuto, a mútua vigilância. E é esse tipo de controle que vai transformar a família num agente de vigilância entre as partes. Crianças vigiadas pelos pais, pais vigilantes um ao outro, mais velhos em relação aos mais novos, homens em relação às mulheres, casados em relação a solteiros. Então, é esse aspecto aí de sempre estar, né, vigiando o outro. Será que esse outro está agindo de maneira correta ou incorreta? Isso é o certo, isso é o errado, né? E esses saberes, né, psiquiátricos, eles se modulam em saberes psicanalíticos, criando explicações para incestos, atos de pedofilia, síndromes sexuais, tipologizações e patologizações de comportamentos sexuais considerados, né, desviantes. Então, é sobre a família que atua a maioria dessas instituições. E aí, nos retratos de Foucault, a família ela tornou-se uma instituição privilegiada para que se traçasse a linha divisória entre o que seria normal e patológico em relação à sexualidade. E os pensamentos e corpos, eles são estruturados segundo essa matriz de saberes sexuais presentes na família, né? Como uma célula máter da sociedade moderna. E a teoria queer, ela, contemporânea, ela possui três matrizes, né, que é exposta no texto, que seria a teoria pós-estruturalista, o feminismo e os grupos anarquistas ativistas. Dentro desse primeiro quesito, o legado pós-estruturalista, ele está relacionado aos debates sobre o sujeito, pessoa, a identidade e como ele se forma através de processos de subjetivação, como as pessoas se tornam quem são e há sujeitamentos, como são influenciadas ou controladas por estruturas de poder. Além disso, rejeita o essencialismo, que seria a ideia de que as pessoas têm uma essência fixa e imutável, negando também as teses da representação, ou seja, a ideia de que a realidade ela pode ser representada de forma única e objetiva. Segundamente, nós temos aí o feminismo, né, que deixou claro, principalmente na sua vertente pós-feminista, ou feminismo de terceira onda, uma aproximação à ideia da diferença, mas não entre o sexo, e sim entre o gênero. E, por fim, o ativismo queer. Ele pode ser visto nos grupos como o ACT UP, que se vale, né, de formas de organização e táticas políticas anarquistas. Aí ficou seisinha porque tinha lá a citação. Então, esse grupo aí, ele age de forma que não hierarquiza e pratica a desobediência civil a partir da formação de diversos grupos, chamados aí grupos de afinidades com cerca de 5 a 15 membros, que se reúnem em torno de um alvo comum. Então, a aproximação da teoria queer com a maioria das tendências anarquistas, ela leva em conta alguns pressupostos. Dentre eles, nós podemos aí enfatizar a visão de estrutura e poder descentralizados, relacionais e produzidos pela ação humana, a rejeição de qualquer forma de essencialismo, a identidade como performance identitária, a rejeição a qualquer categoria de representação e a ênfase na diferença. As sexualidades nômades, as identidades nômades, elas são duramente perseguidas, né, e combatidas, né, por controles sociais eficazes, oriundos de determinados discursos que se tornam consensuais ao longo do tempo, determinando regras aí, procedimentos e políticas de disciplinamento e restabelecimento de ordem moral. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos também para exemplificar esse quadro de controle aí, né? Que em determinado momento há coisas que acontecem, há coisas que saem notícias direto aí, né?
Justamente porque tem esse mecanismo de pessoas que veem isso como o errado. E aí é onde nós vemos aí essas notícias como mulher trans é agredida por ex-namorado e pelos irmãos, proibida a cura gay, né? A cura gay, em determinado momento, ela foi vista como algo normalizado? Ah, existe uma cura gay porque eles acreditavam naquela cura gay. Existe, né, uma mulher trans ser agredida pelos irmãos, porque ela é uma mulher trans, porque eles acreditam que isso aí é um corpo que deve ser agredido. E quem foi. Ah, essa notícia, assim, eu só estava procurando exemplos e me chamou a atenção, só coloquei, porque depois eu quero ler um pouco melhor, não sabia disso. Mas quem foi o indígena Tibira, o primeiro assassinado, né, pela LGBTfobia? Então, existe um indígena, existem gays assassinados pela LGBTfobia, porque existem pessoas que acreditam que isso é o errado. Então, todos esses fenômenos aí são um quadro de controle e disciplinas das sexualidades nômades, o que não tem juízo, nem nunca terá, o que não tem sentido. E mesmo que existam aí novas formas de expressar a sexualidade, como ser gay, drag ou trans, etc., essas identidades ainda precisam se encaixar dentro de um padrão que foi discutido, amplamente divulgado e regulamentado por algo que o autor chama de tecnologias dos desejos. Aí essas tecnologias, elas seriam estruturas ou normas sociais e culturais que moldam e limitam as formas de expressar o desejo sexual de maneira aceitável, estabelecendo o que é considerado normal. Então, tá tudo bem ser gay, mas vamos ser mais discretos, sempre com aquele discurso. Há um aceitamento, mas aí tem toda uma questão por trás desse aceitamento para que siga sendo aceito, né? Ah, você pode ser drag, mas vai ter um ambiente específico. Você pode ser trans, mas você não pode, na verdade, você não pode, né? Porque eu ia falar, você pode ser trans, mas você não pode entrar no banheiro. A pessoa que não deixa entrar no banheiro, já aí tem esse pensamento do não poder, né? Do não pertencimento desse corpo aí, desse corpo trans. Então, a ideia é que, embora as pessoas possam se identificar de maneiras diferentes, como gay, trans, drag, essas identidades ainda precisam ser definidas e classificadas por modelos sociais, acadêmicos e reguladores. Então, esses modelos, eles tentam encaixar as pessoas em categorias para depois limitar ou restringir seu comportamento. E apesar da maior visibilidade de novas identidades sexuais, elas ainda são moldadas por padrões estabelecidos, né, que tentam categorizar e controlar essas expressões, limitando aí a liberdade da sexualidade. Então, por mais que tenha uma aceitação, há por trás disso uma limitação. Tudo tem um limite, certo? Já aceitamos demais, mas aí vai ter um limitezinho, ok? Então, a questão sobre o desejo apenas põe, né, o guizo no gato sobre como foi instituída uma política de controle dos desejos e uma série de regulamentações para o que desejar, como e quem desejar. O desejo representado na linguagem ele é ambivalente. Deseja-se e, ao mesmo tempo, censura-se esse desejo, notadamente quando ligado a sexualidades oblíquas. E é essa ambivalência aí que vai ser alvo do controle. E a partir da classificação dos desejos e sua patologização, desejar passou a ser algo vigiado, falado, discutido, conforme as regras que regem, né, o desejo numa dada época. Então, numa dada época, né, porque vai depender aí do texto da época, da geração, né, para ter ah, toda essa questão aí de controle. E, em função disso, o desejo ele aparece como uma discrepância entre a necessidade biológica, né, as pulsões e intestinos, e intestinos, as pulsões e instintos, e a demanda de algo que me falta e me completa, né, me sacia. Aí, para Guattari e Deleuze, há uma máquina que instrui e racionaliza o campo do desejo. Mas, como o desejo ele não tem forma, ele é em si mesmo um elemento de transgressão. Por isso, a máquina desejante capitalista está sempre produzindo, induzindo aí e oferecendo meios para essa conquista, né, dos mais variados desejos. A epidemia da AIDS, por exemplo, ela serve como uma referência para observarmos aí na prática o controle desses desejos. Aí eu tentei aqui exemplificar, baseado no texto, claro,
que a epidemia da AIDS inicialmente foi associada à sexualidade homossexual, com a mídia e discursos religiosos e científicos culpando o desejo gay pela disseminação desse vírus. Criou-se, então, a ideia de uma comunidade de risco, focando aí no controle do comportamento sexual gay. Então, isso alimentou o quê? A homofobia e uma moralização dos comportamentos sexuais, especialmente após os movimentos de liberação sexual. Então, somente nos anos 2000, com a AIDS afetando também heterossexuais, a doença ela deixou de ser vista exclusivamente como um problema gay. A AIDS, assim, ela teve grande impacto no controle aí dos desejos sexuais. Então, o desejo é o que nos diferencia, nos torna ambíguos e ambivalentes. A lógica da modernidade é a lógica da igualdade. Mas igualdade implica em mesmos desejos, em mesmos sujeitos e limpeza das diferenças. A dialética, pensada como campo da construção dessas diferenças, ela é negada. A postulação de um sujeito portador de uma identidade fixa é negada também, e as posições binárias de verdade e falsidade, aparência e realidade, objetivo e subjetivo, também são negadas. O desejo, então, é a transgressão, a revelação aí das diferenças e a subversão da moralidade. Desejo é a anarquia. E um grande problema, né, nos processos de investigação dos fenômenos queer tem por base a linguagem heteronormativa, frequentemente usada como suporte para a maioria das metodologias. A estrutura heteronormativa ela faz com que a heterossexualidade ela apareça como uma sexualidade sempre existente, natural, normal e pura. Isso, então, implica numa tirania aí do desejo heterossexual. Como compreende sempre o binarismo, esse tipo de linguagem conforma ideias, instituições, sujeitos e corpos. E aí nós podemos fugir, né, dessas armadilhas da linguagem ao percebermos, então, como a sexualidade e até mesmo o gênero podem ser construções sociais. O campo queer ele é o campo das diferenças e das sinuosidades. Nega os binarismos. A lógica de operar em binarismos é o suporte da ideia de um sujeito concebido como norma, como indivíduo padrão, a partir do qual todos os outros seriam o quê? Comparados. Então, sujeitos eles não existem por si sós. Sujeitos são invenções discursivas. E... vai dar um trabalho aqui. Calma. Certo. Então, aqui o Foucault ele vai explicar que o sujeito, né, ele se forma a partir de técnicas e regras que ele segue, chamadas de jogos de verdade, que são maneiras de entender e agir no mundo. Essa formação ela não acontece por acaso, ela é guiada por quê? Por regras, convenções e consensos sociais, que assim definem o que é considerado real, normal ou aceitável. Essas regras são baseadas em quê? Nos binarismos, né? As oposições como certo, errado, normal, anormal, e são apoiadas por discursos de áreas como ciência, religião e filosofia. Esses discursos, então, que criam o que chamamos de verdade, eles são produzidos em lugares como os centros científicos, espalhados aí através de mídia e informação. A identidade sexual, portanto, de gênero, não é algo inato ou natural, mas sim uma construção social imposta desde o nascimento. Desde os princípios, né, os primeiros momentos da vida, como a escolha da cor do quarto ou o nome dado ao bebê, os pais e a sociedade começam a definir aí essas expectativas sobre o comportamento do indivíduo, com base em normas de masculinidade ou feminilidade. Essa discussão também sempre está aí presente, né? A questão do chá revelação e tudo mais. Dessa forma, a orientação sexual e a identidade de gênero, elas não são vivenciadas de maneira espontânea, mas sim como algo compulsório, moldado por pressões externas que determinam como o indivíduo daí deve agir e se expressar, né, socialmente. Uma suposta metodologia queer, então, deve partir do pressuposto de que as identidades são sempre múltiplas, compostas por um número infinito, né, de componentes de identidade, classe, orientação sexual, gênero, identidade, nacionalidade, etnia, etc., que se podem articular de inúmeras formas também, sob inúmeras subjetividades. A investigação deve ser, então, na maioria das vezes,
nos silêncios, nos rastros, nas faltas que se apresentam nas falas, nos ditos e nos escritos. Numa aproximação metodológica anarco-queer, o princípio de análise é na falta da fala, na escassez dos gestos, nos rompantes, né, e nas negações, principalmente quando o assunto é a sexualidade. Portanto, resta ao investigador perceber como são construídas essas performances de identidade, buscando aí uma trajetória de construção dessas subjetividades em relação ao tempo e ao espaço. E ao invés de defender o abandono total da identidade enquanto categoria política, a teoria queer ela propõe que reconheçamos o seu significado permanentemente aberto, fluido e passível de contestação. Abordagem que visa encorajar aí o surgimento de diferenças e também a construção de uma cultura onde a diversidade ela é acolhida. Então, a experiência de conviver com o campo queer é uma experiência escorregadia. Como nem sempre o que se diz é o que se deseja, a percepção do investigador ela deve levar em conta, né, essas armadilhas do desejo. Somente a partir da investigação sobre como se deseja historicamente que é possível aí dar conta, em partes, das performances sexuais. Então, sexualidade é performance, é exercício do desejo. Não se aloja num só sexo, mas em todos. Não nasce de identidades, mas as cria. Não é classificatória, mas indicativa. Para a investigação no campo da sexualidade queer, uma posição de fluidez também deve conduzir à observação, às constatações e os sujeitos. Uma metodologia anarquista, então, não significa a total inexistência de um método a seguir. Antes, ela aponta um conjunto de ferramentas, as quais devem aí ser renovadas, afiadas para ser usadas na medida certa. Aí, a metodologia anarco-queer lida aí com táticas, com fluxos desejantes, com estratégias dos sujeitos e seu desejo, e cada investigação é singular. Assim, o método ele é construído nessa singularidade e só serve, né, naquele momento. Não se difunde em manuais, mas tão somente aí nas descrições daquela investigação. Então, é uma questão híbrida e provisória. Aqui foi o que eu trouxe como resumo, o que eu entendi também. É basicamente isso que eu trouxe sobre o texto.